A pessoa que fala mais frequentemente tende a perder a atenção do público em reuniões familiares ou conversas diárias. Por outro lado, quem escuta e aguarda o momento adequado para falar, frequentemente gera um silêncio mais impactante do que qualquer grito. Não é por acaso que Schopenhauer e Platão refletiram sobre essa ideia, com Platão afirmando que os sábios falam porque possuem algo a dizer e os tolos porque não possuem nada a dizer. Agora imagine o leão na savana, ele não ruge sem motivo, ele observa silenciosamente cada movimento e só ataca quando a vitória está garantida. Esse tipo de autocontrole está se tornando cada vez mais escasso entre os indivíduos atualmente. O medo de ficar para trás ou passar despercebido faz com que muitos falem de qualquer maneira possível. No entanto, se o silêncio for o que você precisa para ser levado a sério, hoje você descobrirá que o silêncio vai além de uma simples pausa entre palavras. Trata-se de um instrumento para gestão estratégica e inteligência. Vamos examinar como isso se reflete no ambiente do nosso dia a dia. Não se trata de permanecer em silêncio por submissão, mas de utilizar o silêncio como uma estratégia intencional de controle. No final, vou apresentar um método prático para incorporar isso na sua rotina diária, sem desafios insignificantes ou alterações drásticas de vida. Apenas uma alteração simples e direta que transformará a percepção das pessoas sobre você e, sobretudo, a sua própria percepção. Se esse assunto é relevante para você, já se inscreva no canal e deixe o seu like. Não é fascinante como o silêncio, que inicialmente aparenta ser ausência, pode ser, na realidade, um dos meios mais potentes de presença. Vivemos em uma sociedade onde a afirmação é comumente ligada à fala, ocupando espaço e exibindo o que você possui. No entanto, se analisarmos de perto, o verdadeiro poder está com aqueles que dominam a arte de não falar. É um paradoxo difícil de compreender, pois questiona a ideia de que aqueles que se calam são insignificantes. Na verdade, o oposto é frequentemente verdadeiro. Preste atenção à vida cotidiana. Em um encontro profissional, sempre existe alguém que se sente compelido a falar incessantemente, mesmo sem ter nada significativo a acrescentar. O silêncio os incomoda, então eles preenchem o vazio com palavras vagas, explicações redundantes ou observações óbvias. Do outro lado, existe o líder, e não estou me referindo a um cargo específico. O líder escuta, observa e aguarda o momento certo para se envolver na conversa. Cada palavra cai como um movimento de xadrez meticulosamente calculado, um movimento que transforma o jogo inteiro. Reflita, o jogador de xadrez impaciente sobre isso. O jogador descuidado move suas peças sem estratégia, reagindo impulsivamente ao que observa. Eles param por um longo período, provocando ansiedade no adversário, e então fazem um único movimento que transforma tudo. Assim como no xadrez, o silêncio pode ser essa pausa estratégica que revela as falhas no jogo. Esse padrão se repete em relações pessoais. Agora olhe para sua família que sempre tem aquele parente que insiste em ter a palavra final, fica agitado, eleva a voz e começa a repetir seus argumentos na tentativa de vencer pelo volume máximo. Compare isso com alguém que escuta até o fim e com uma única frase desfaz todo o conflito. Alguém com controle emocional não precisa competir pela palavra final, pois o silêncio já a preparou para isso. Mas o que está por trás desse comportamento? Por que tantas pessoas sentem a necessidade de falar constantemente? A resposta é apenas insegurança. Quando alguém se sente em risco, eles tentam preencher o espaço com palavras, como se estivessem tentando provar algo para os outros. Por outro lado, aqueles que estão seguros de si mesmos não sentem a necessidade de provar nada. A verdadeira autoridade surge do entendimento de que não é necessário preencher todos os espaços vazios. Essa lógica não é nenhuma inovação. Schopenhauer disse uma vez que o ruído externo é um sinal de desordem interna e, de certa forma, o mesmo se aplica às palavras. Aqueles que não toleram o silêncio revelam um tipo de desordem interna, seja ansiedade ou medo de parecer irrelevante. Por sua vez, os que se sentem desconfortáveis também podem se sentir assim, confortáveis no silêncio e ainda transmitirem uma mensagem de serenidade, equilíbrio e confiança. Então, da próxima vez que estiver em uma conversa, preste atenção. Quem está no controle? É o indivíduo que fala sem cessar ou que observa silenciosamente, analisando minuciosamente cada movimento antes de tomar uma ação? Agora, questione-se sobre qual tipo de pessoa quer ser em uma conversa. O silêncio não se limita à falta de palavras. É também presença, estratégia e domínio. Enquanto o barulho distrai,
O silêncio estrutura, proporcionando um espaço para percepção que poucos conseguem explorar adequadamente. Conscientemente, é por isso que tantos trabalhos sobre estratégia e filosofia enfatizam o valor do silêncio. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, ensinou que toda guerra é fundamentada no engano. Quando estamos prontos para atacar, devemos aparentar ser incapazes. Em outras palavras, o silêncio não é passividade, mas sim a preparação invisível para o próximo passo. Para compreender isso na prática, imagine uma entrevista de emprego onde o recrutador faz uma pergunta instigante: como você resolveria um conflito com seu gerente? Existem dois perfis de candidatos. O primeiro responde de imediato, ansioso para aparentar eficiência, mas a pressa os leva a errar. Devido a argumentos fracos, o segundo ouvinte faz uma pausa por alguns instantes e depois responde de forma clara e direta. Se você fosse o recrutador, qual candidato você escolheria? Certamente o segundo, pois a pausa transmitiu reflexão e confiança. O silêncio não significou a falta de uma resposta, mas sim o tempo necessário para a resposta ser forte e decisiva. Além do âmbito profissional, observamos o mesmo fenômeno em conversas interpessoais. Muitas vezes, durante um debate, alguém se sente tão desconfortável com o silêncio do outro que acaba falando mais do que deveria. Esse silêncio estratégico gera incerteza, desconforto e, por fim, exposição. Nesse momento, a pessoa que permanece em silêncio assume o controle da situação. O silêncio também possui um poder simbólico significativo. Muitas vezes, o silêncio vale mais que 1000 palavras. E se você está gostando desse assunto, já se inscreve no canal e deixe seu like. As pessoas estão habituadas a um fluxo incessante de palavras, notificações e estímulos. O silêncio é uma quebra nesse fluxo, criando um espaço vazio, onde são forçadas a refletir. Enquanto você se mantém calado, a outra pessoa se sente na obrigação de preencher o espaço vazio, mas esse vazio não é seu, é dela. Essa dinâmica ocorre em encontros, entrevistas e discussões. Então, da próxima vez que você se deparar com uma situação em que sente a necessidade de reagir, imediatamente, faça o oposto. Espere, não se apresse, não se permita sentir desconforto. Muitas vezes, o verdadeiro poder não reside em falar mais, mas em saber o momento certo para falar. Às vezes, ser subestimado é o verdadeiro poder. Pode parecer contraditório, mas é uma tática antiga e eficiente. Sun Tzu disse que na guerra, se você é forte, pareça fraco, se você está perto, pareça longe. Isso não é covardia ou submissão, é inteligência estratégica. Aqueles que não são vistos como uma ameaça, não são vigiados de perto, e aqueles que não são vigiados têm a liberdade de se mover despercebidos. Na filosofia, Sócrates era um mestre em se fazer de ignorante durante as discussões. Ele fazia perguntas básicas e fingia não entender, quando, na verdade, ele estava induzindo o outro ao erro. Essa estratégia é conhecida como ironia socrática. Ele fez seu oponente acreditar que estava no controle da discussão, apenas para desmantelar toda a sua linha de raciocínio com uma única pergunta bem colocada. Sócrates não precisava parecer o mais inteligente, ele só precisava ser o mais inteligente. Imagine uma sala de aula. O aluno que fica em silêncio durante a maior parte da aula é frequentemente visto como distraído ou desinteressado. Então, em algum momento, ele levanta a mão e faz uma pergunta que todos os outros tinham em mente, mas não tiveram coragem de perguntar. Naquele momento, o professor muda sua atenção para aquele aluno e o resto da classe fica em silêncio. Isso acontece porque quem fica em silêncio cria a expectativa de que, quando finalmente falar, terá algo importante a dizer, e na maioria das vezes eles têm. Então, na próxima vez que sentir vontade de se autopromover ou demonstrar sua inteligência, questione-se: o que eu ganho ao me expor agora? Às vezes, aparentar ser menos informado ou desinteressado pode ser a estratégia mais certa, não porque você é menos competente, mas porque está calculando cada movimento, tal como Sócrates, Sun Tzu e líderes verdadeiramente estratégicos ainda fazem hoje. O silêncio não é apenas uma estratégia de comunicação, é também uma ferramenta para autocontrole emocional, enquanto o ruído externo é visível e audível. O ruído interno é frequentemente mais difícil de perceber, e muitas vezes é esse ruído interno que nos faz perder o controle durante discussões, argumentos e conflitos. Saber como permanecer em silêncio diante de uma provocação não é fraqueza, é o auge de controle emocional. Todos nós já vivenciamos isso. Você diz algo sem refletir e, minutos depois, percebe que teria sido melhor ter ficado quieto. Se tivesse esperado apenas um minuto,
essa frase jamais teria saído da sua boca. Quando sentir vontade de responder, imediatamente, tente algo simples. Respire profundamente e conte até 60. Pode parecer simples, mas é extremamente eficaz. Essa pausa não é apenas uma maneira de controlar o que você está prestes a dizer, mas também uma maneira de demonstrar a si mesmo que você continua no controle. Não é submissão nem omissão, é autocontrole. E se a outra pessoa continuar falando, gritando ou insistindo, lembre-se que o maior grito de controle não é um grito, mas um silêncio que se mantém firme. Este tipo de silêncio não representa fraqueza, mas sim um ato de força. A pessoa que mantém o controle emocional em meio ao caos não precisa de palavras para demonstrar isso. O orgulho pode ser um fardo disfarçado de força. Muitas vezes, acreditamos que precisamos vencer discussões, demonstrar nossa inteligência e ter a palavra final para sermos respeitados. No entanto, se analisarmos de perto, perceberemos que o orgulho, quando mal gerenciado, nos arrasta para discussões sem propósito e nos faz perder relações importantes. O que poderia ter sido resolvido com um instante de silêncio se transforma em um ciclo de disputas de poder. O silêncio dá poder às palavras, assim como as pausas dão ritmo à música. Quando você domina essa alternância, suas palavras param de ser ruído e se tornam uma voz verdadeira. Mais do que uma forma de lidar com o mundo, o silêncio é uma forma de lidar consigo mesmo. Quando você para de reagir a tudo, você começa a perceber o que está acontecendo dentro de você. Em meio ao ruído interno surge uma clareza que não estava lá antes. Não se trata de silenciar o mundo, é sobre ouvir o que o mundo está tentando te dizer.